E existe toda uma aura em volta desse tema, porque nós realmente temos uma ideia generalizada de que para aprender música e para ser bom pra caramba, para não falar outra coisa, para ser realmente bom, a gente tem que começar de pequenininho e a gente tem que ter uma boa dose de talento nato, de dom ali que a gente vem para fazer isso. E na verdade, galera, isso são mitos que a gente tem que começar a ajudar a quebrar aqui no canal. Porque é importante, esse é o meu foco também de trabalho. É importante que a gente entenda que o foco e a disciplina são as condições que fazem com que nós venhamos a desenvolver o nosso talento e a nossa capacidade de realmente tocar pra caramba ou não. Mas às vezes a gente não enxerga desse modo e a gente acha que na verdade alguém tem uma facilidade a mais e nasceu para isso e por isso essa pessoa consegue fazer isso enquanto outras não. Sabe aquela frase da nossa bandeira, do hino nacional? Tá escrito na bandeira, né? Ordem e progresso. Essa frase, esse lema aí, é um lema reduzido de um filósofo, Auguste Comte. Esse é o nome dele, Auguste, um filósofo francês, Auguste Comte. O lema político do positivismo que ele prega e através dessa frase ele colocou, ele na verdade vem da frase completa que é a seguinte, ó: amor por princípio e a ordem por base, então o progresso por fim. O amor por princípio, a ordem por base e então o progresso por fim. O Auguste Comte, quando ele traz essa frase, ele traz pra gente uma mensagem muito bonita da gente realmente se dedicar àquilo que a gente quer, da gente se entregar. Quando a gente coloca amor no que a gente faz, a gente realmente se entrega. E quando nós nos entregamos, nós fazemos o que é necessário para conseguir fazer bem feito aquilo, com amor, com paixão, gostando do que está fazendo, se identificando com aquele momento. Mas depois vem a ordem, que é você persistir e conservar os bons hábitos que a gente foi desenvolvendo, conservar as atitudes que a gente foi desenvolvendo e foi conseguindo manter para fazer o que era necessário. E aí, logicamente, a gente colhe o progresso. Porém, essa frase, ela é uma orientação muito bonita e realmente muito sensata para o nosso dia a dia, mas ela pode nos induzir a um perigo. Quando a gente pensa em ordem e progresso, e não a frase inteira do Auguste Comte, ordem e progresso, a gente pode se iludir que a gente precisa ter uma condição mínima para ter ordem e então progredir. E essa condição mínima, às vezes, a gente adota isso para dentro de nós como uma situação mínima do nosso dia a dia para que a gente consiga ver a coisa fluir. Então, por exemplo, a gente emprega isso na nossa realidade da seguinte maneira: se eu tivesse um espaço certinho para estudar, eu iria estudar todo dia, eu iria ter o foco, a disciplina que eu preciso ter para estudar todo dia e conseguir evoluir no meu instrumento. Mas eu não tenho aquele lugar certinho na minha casa. Ou, eu não tenho um instrumento legal, meu instrumento é muito simples e ele não me ajuda, não mantém muito afinação às vezes, e isso é bem ruim, de fato é. E é por isso que eu desanimo e não pratico, eu não mantenho o foco e a disciplina. Se eu tivesse uma condição de pagar aula particular, com certeza eu estaria muito melhor na música, mas eu não tenho. Entende? A gente começa a usar essa frase do hino nacional ali, do hino nacional não, da bandeira nacional. Eu falei do hino, né? Da bandeira nacional, essa frase que está na bandeira nacional, ordem e progresso. A gente começa a adotar isso para o nosso dia a dia e assumir isso como possíveis desculpas, e desculpas assim, palpáveis. Tá certo, pode acontecer isso, porque eu não tenho as condições que seriam necessárias e que realmente fariam com que eu evoluísse. Então eu não tenho a ordem mínima para depois eu progredir. E sabe, isso é uma autossabotagem. Nós estamos nos autossabotando. Quando eu falei no começo dessa conversa que as pessoas me perguntam, e me perguntaram hoje no canal, será que eu consigo tocar e tocar bem? Não é tocar mais ou menos, tocar bem, poder até chegar no nível profissional, mesmo tendo começado na vida adulta, será que isso é possível? Isso é plenamente possível e eu respondo aqui junto com vocês, desde que nós tenhamos a firmeza, o foco e a disciplina de fazer o que é necessário para desenvolver o nosso talento, porque talento não é nato. E eu falo isso de forma recorrente no canal, porque eu quero que a gente assuma isso como uma verdade, porque é uma verdade. Essa ideia romantizada de que algumas pessoas são talentosas por dom, por algo pronto e que elas não precisaram se esforçar para conseguir desenvolver aquela habilidade,
Isso é coisa de filme, de romance, de idealização, não é a realidade, ok? Você ter uma facilidade, você amar demais a música, isso ok, isso nasce com você, é um gosto seu, a sua personalidade. Agora, que você não precisa de esforço, de entrega, não precisa de foco e disciplina, isso não existe. Então a gente é plenamente capaz, desde que a gente desmistifique essa ideia do ordem e progresso. Não é bem assim. A gente vai fazendo as coisas com o que nós temos, com o que nós podemos, porque senão, galera, a gente fica estacionado. Se a gente espera ter a condição ideal para conseguir começar a aplicar o que a gente sabe que é necessário, a gente não vai sair do lugar, e isso é um fato. E isso precisa ficar muito claro. E isso não é só para você, ou para ele, ou para mim, é para todo mundo, porque cada um tem uma realidade, uma situação, e a gente tem o que é possível. Então, dentro do que é possível, dentro dos limões que nos cercam, a gente tem que fazer uma limonada. Isso é clichêzão, mas a gente sabe que é verdade.